Olá! Hoje nós vamos mergulhar num tema que é a espinha dorsal de qualquer sistema de automação industrial: os dispositivos de entrada e saída, ou como a gente chama, I/O. Vamos entender não só como eles são classificados, mas principalmente por que o jeito como eles são projetados é tão crucial. Para começar, pensem nos dispositivos de entrada e saída como literalmente os braços, as pernas e os sentidos de um sistema automatizado. Eles são a ponte, a conexão vital entre o cérebro digital de uma máquina, como um CLP, e o mundo físico que ela precisa controlar. É através deles que o sistema sente e interage com tudo ao redor. E antes de classificar qualquer coisa, a gente precisa estabelecer uma regra de ouro, o ponto de partida para tudo. A direção, se é entrada ou saída, é sempre definida do ponto de vista do controlador. Sempre. Então, se a informação flui para o controlador, é um dispositivo de entrada. Se um comando sai do controlador, é um dispositivo de saída. Parece simples, né? Mas essa é a chave de tudo. Bom, a variedade de dispositivos I/O que existe por aí é gigantesca. Para a gente não se perder nesse universo, o melhor a fazer é criar um framework, uma estrutura lógica de classificação. E é exatamente isso que a gente vai construir agora. No nível mais alto dessa estrutura, a gente pode pensar em 3 grandes categorias. Primeiro, os dispositivos de entrada, que são os sentidos do sistema. Depois, os de saída, que funcionam como os braços e pernas. E, por fim, os chamados dispositivos complexos, que são híbridos, fazem um pouco dos dois. Vamos analisar cada um deles de perto. E aqui tem outro conceito que é absolutamente fundamental: a diferença entre sinais digitais e analógicos. O sinal digital é binário, é um sim ou não, ligado ou desligado, como um interruptor de luz. Já o sinal analógico, ele é cheio de nuances. É um sinal contínuo que varia suavemente, representando uma medição que pode ter vários valores, como temperatura ou pressão. Ótimo! Vamos começar então pelo primeiro ramo da nossa árvore, os dispositivos de entrada, ou seja, aqueles que estão escutando o mundo e enviando as informações para o controlador. Dentro das entradas, a gente ainda tem 2 funções principais: os dispositivos de controle, que um operador usa para dar uma ordem, e os sensores, que monitoram as condições do processo. E o mais interessante é que ambos podem ser digitais, como um simples botão de partida, ou analógicos, como um potenciômetro que ajusta a velocidade de um motor de forma contínua. Olha só esse exemplo prático que ilustra tudo isso perfeitamente. Um sensor numa esteira. Enquanto não tem caixa, o feixe de luz está livre. O sinal é baixo, ou 0. A caixa chega, quebra o feixe. Pronto. O sinal muda para alto ou 1. O controlador sabe na hora: opa, tem uma caixa aqui. A caixa passou, o feixe se refaz, o sinal volta para 0. É uma lógica super simples, mas de uma eficácia incrível. Muito bem, já vimos como o sistema sente o ambiente. Agora, vamos para o outro lado da moeda, como ele age no ambiente. Chegou a hora de falar dos dispositivos de saída. E a lógica aqui é bem parecida. As saídas também se dividem em atuadores, que são os que de fato produzem movimento, e os dispositivos de status, que comunicam algo a um operador, tipo uma luz de alerta. Um solenoide que abre uma válvula de uma vez é um atuador digital. Uma luz que acende para indicar que a máquina está ligada é um dispositivo de status digital. E isso nos leva à nossa terceira e última grande categoria: os dispositivos mais sofisticados. São os dispositivos complexos e inteligentes. Eles são um mundo à parte porque combinam funções de entrada e saída e se comunicam de forma muito mais avançada, geralmente através de redes industriais. Pensem em uma IHM, a interface homem-máquina, ou em uma válvula inteligente. Eles não são um simples fio com um sinal de liga-desliga, de jeito nenhum. Eles têm o seu próprio cérebro, um microcontrolador, e trocam pacotes de dados, informações ricas e complexas com o sistema principal. É outro nível de conversa. Ok, até aqui a gente classificou tudo, parece bem teórico, né? Mas agora vem a parte que mostra por que tudo isso importa, e muito, na prática. A escolha de cada dispositivo tem um impacto gigantesco na segurança. É aqui que entra o princípio fundamental de projeto Fail-Safe, o projeto à prova de falhas. A pergunta que a gente precisa responder é: por que um dispositivo deveria ser ativo alto, acionado com sinal elétrico alto, ou ativo baixo, acionado na ausência de sinal? Essa escolha não é um detalhe técnico qualquer. É uma decisão de engenharia crítica, pensada para responder à pergunta: o que acontece de pior se o sistema falhar? Vamos imaginar um botão de ligar uma máquina. A escolha segura, aqui, é ativo alto. Por quê? Simples. Se um fio se romper,
o sinal elétrico desaparece, fica em nível baixo. Resultado? A máquina simplesmente não liga. É um inconveniente, mas ninguém se machuca. Agora, se a lógica fosse invertida, ativo baixo, um fio rompido seria interpretado como um comando para ligar. A máquina partiria sozinha. O resultado seria potencialmente catastrófico. Agora olha só como a lógica se inverte completamente para um dispositivo de segurança como o freio de um motor. Aqui, a escolha segura é ativo baixo. O raciocínio é o mesmo. Se um fio se romper ou a energia acabar, o sinal vai para nível baixo. Só que nesse projeto, o nível baixo aciona o freio. Ou seja, a falha faz o sistema entrar no seu estado seguro. Se fosse o contrário, uma falha de energia soltaria o freio. O perigo seria imenso. Fica claro, então, que entender um dispositivo de I.O. vai muito além da sua ficha técnica. É sobre projetar sistemas que não apenas funcionam, mas que principalmente falham de maneira segura. A verdadeira engenhosidade na automação não é só criar um sistema que nunca falha, mas sim um que protege as pessoas quando a falha, que é inevitável, finalmente acontece.